Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo com os parceiros Jonathan Soares e o amigo Edival Santos para conversarmos um pouquinho com vocês. Mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal e curtir para ajudar aqui o apoio para o projeto do Entre Amigos. Hoje nós vamos falar sobre a questão da obrigatoriedade da vacina. O movimento anti-vacina ele vem crescendo bastante, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. E aí vem a pergunta: a vacinação ela deve ser obrigatória ou opcional? E aí eu já passo a bola para Edival. E aí, Edival, deve ser obrigatória ou opcional? A vacinação, na verdade, é obrigatória, né? A gente tem que levar em consideração que o Brasil tem uma lei que obriga a vacinação. Então, principalmente para crianças e adolescentes. Então, a gente tem aí o artigo 14 do ECA, que regulamenta essa questão da vacinação. Então, os pais são obrigados a levar os filhos, né, para que sejam imunizados. E foi por conta dessa lei que o Brasil tinha erradicado o sarampo. Só que com esses movimentos contra, né, a vacinação, que de certa maneira não são movimentos novos, e eu vou deixar aí o contexto histórico para o nosso amigo aí, Jonathan, falar um pouco, foi sobre a revolta da vacina, para a gente entender, né, essa movimentação. Mas, assim, trazendo para a nossa realidade, o Estado, ele deve sim obrigar. Agora, a gente tem que entender que tipo de obrigação é essa. Não é aquela obrigação onde você vai ser levado à força para se vacinar, né? Não é dentro dessa situação. O Estado ele pode sim criar sanções, ele pode exigir uma carteira de vacinação, porque a questão da vacinação ela é de extrema importância. Você não está apenas se imunizando, você está protegendo o outro. E eu acho que o discurso mais polêmico é quando se fala de liberdade. Então, quando a gente coloca se é ou não obrigatório, parece que a gente está discutindo aí a questão da liberdade do indivíduo, né? E a liberdade, ela tem um limite, né? Você é livre até o momento que você não comete um crime. Você é livre até o momento em que você não prejudica o outro. E nessa situação de Covid, de contaminação, todos nós somos responsáveis pelo outro, né? Cada um tem a sua individualidade preservada, mas ao mesmo tempo deve preservar o direito do outro. Então, vacinação é sim obrigatório por lei, né? O Estado ele pode sim criar algumas regras para que essa vacinação ela atinja toda a sociedade, e faz parte do Estado proteger a sua população, a sua sociedade. Quando a gente escuta, às vezes, no debate público, a questão da liberdade, que as pessoas imaginam uma liberdade absoluta, que podem fazer o que quiser, mas não funciona dessa maneira, né? As pessoas que defendem essa ideologia, às vezes eu pergunto, então, vejam que situação, você anda de carro sem usar o cinto? Até onde vai sua liberdade? O Estado pode e tem sim o dever, né, de colocar essa vacinação como obrigatória. Pensar nessa questão, essa semana eu vi uma galerinha, porque na internet tá assim, né, a coisa tá, enfim, é terra de ninguém. E aí eu vi uma galera comparando, né, a revolta da vacina de 1905 com esse debate em relação à obrigatoriedade da vacina do Covid. E aí eu me peguei pensando no tamanho do buraco que a gente se meteu enquanto Brasil, para a gente estar no século XXI, 2020, discutindo a obrigatoriedade de imunização de uma sociedade, de uma população, no caso. Da gente estar discutindo obrigatoriedade de vacinação, da gente estar discutindo a liberdade das pessoas, de alguns, né, que têm uma determinada ideologia, que querem se colocar acima da cidadania.
que querem se colocar acima do pacto social, porque é a minha liberdade de não ser imunizado, de não tomar vacina, porque a vacina vem desse ou daquele lugar. É um absurdo a gente estar falando disso hoje, especificamente quando esse contexto, como você já falou, como o Edival já falou, né, não é uma coisa necessariamente nova na história do Brasil, mas o contexto da revolta da vacina era muito mais amplo, né? A revolta da vacina, ela tem a ver com uma série com um conjunto de políticas governamentais que foram tomadas ali por volta do ano de 1904, 1905, pelo prefeito Pereira Passos no Rio, pelo presidente Rodrigues Alves, né? E aí o que acontece? A população ela se revolta em relação ao tratamento que era dado à população mais pobre do Rio de Janeiro, que vivia todo mundo ali amontoado em cortiços, né, em casas, em situação de moradia muito precária, e o governo, ao invés de oferecer uma moradia, né, uma política pública de habitação decente, simplesmente derruba os lugares de moradia dessa população, joga onde for, e aí cria uma política sanitarista totalmente de cima para baixo, né? Então, esse é o contexto da revolta da vacina. Então, eu, pessoalmente, não vejo muita comparação entre o contexto que a gente está vivendo e o contexto da revolta da vacina, porque, assim, para mim é absurdo a gente estar falando que existem pessoas hoje no Brasil que vão decidir, por livre e espontânea vontade, não tomar a vacina, porque acreditam que essa vacina seja uma vacina politicamente ideologizada. Cara, 2020, né, a gente tá mais do que comprovado a eficácia das políticas de saúde em relação à vacinação, em relação à erradicação de diversas doenças no Brasil, né, que eram doenças que são doenças históricas, como o sarampo, como a poliomielite, que o Brasil, a paralisia infantil, que o Brasil conseguiu erradicar graças a essas campanhas compulsórias mesmo de vacinação, né? E, em todo caso, eu observo uma hipocrisia muito grande dessa galera que está aí falando que está cansada da pandemia, está cansada do Covid, está cansada disso, cansada daquilo, mas diz que não vai tomar a vacina porque a vacina vem da Rússia ou a vacina vem da China. Quer dizer, então fica esse questionamento no ar, né? Assim, como o Edival frisou, é obrigatória, existe a obrigatoriedade da vacina, e essa galera faz uma falsa simetria quando coloca que tomar a vacina é uma questão de liberdade, e aí compara essa liberdade de tomar a vacina com outras liberdades individuais e civis, como a liberdade de expressão ou outros tipos de liberdade. É uma falsa simetria, é uma comparação que não se sustenta. Não se sustenta. A gente está falando da imunização de uma população, a gente está falando de uma saúde coletiva. Então, essa galera que está aí falando que não é obrigatório, que é liberdade, na minha visão, é falta de responsabilidade social mesmo, né? Se entender que não faz parte de um pacto social, se entender que está acima da cidadania. Então, eu acho meio absurdo isso. É isso aí, é complicado. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, no primeiro parágrafo do artigo 14, a vacinação é obrigatória em casos recomendados pelas autoridades sanitárias, né? Eu acredito que o grande problema dos movimentos aí dos anti-vacina, né, é a questão da desinformação. Então, a gente vive hoje um grande problema que é das fake news, da desinformação mesmo. Então, o Brasil começa a passar por problemas de dar volta, né, de algumas doenças que já estavam até erradicadas, como é o caso aqui do sarampo. Então, a questão é a seguinte, a vacina ela tem que ser obrigatória, na minha opinião, sim, porque o vírus ele não é uma coisa só individual. Você pegando o vírus, você passa ele para frente. Haja visto que a gente está vendo aí com o Covid-19, e assim, tem que ser obrigatória. Agora, como fazer essa obrigatoriedade aí já é outro problema. Mas é isso. Infelizmente, a mensagem que a gente quer deixar aqui, não caiam nessas teorias da conspiração furadas. E se tiver a vacina, se vacine e vacine o seu filho. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aos companheiros pela parceria. Agradecimento aí ao companheiro Jonathan, ao companheiro Edival. E até a próxima. Tchau, pessoal.